O que você faria se no meio da escuridão mais absoluta algo surgisse do nada, uma presença colossal, um olhar que não pertence a este tempo, algo que não deveria existir, mas está lá? Se esse mistério te prendeu, imagine o que vem depois. Curta, se inscreva e ative o sino para mergulhar ainda mais fundo. Seja bem-vindo ao último lugar verdadeiramente inexplorado da Terra, milhares de metros abaixo da superfície, onde a luz do sol jamais tocou. Um olho imenso encara você de volta. Profundo, ancestral, nosso planeta azul é um universo de mistérios intocados. Enquanto mapeamos cada montanha e deserto, o abismo oceânico ainda guarda segredos que desafiam a própria lógica. É um reino de pressão esmagadora, de frieza cortante e de uma escuridão tão profunda que desafia nossa compreensão. Lá embaixo, a vida não apenas persiste, ela prospera em formas que desafiam toda a imaginação. Criaturas com bioluminescência hipnotizante, seres com tentáculos que se estendem por metros e adaptações tão bizarras que nos obrigam a questionar a própria definição de vida. É um ecossistema à parte, um mundo oculto de maravilhas e terrores desconhecidos. O mais fascinante é que, ocasionalmente, por puro acaso ou por um esforço monumental de tecnologia e coragem, nós as vislumbramos. Não estamos falando de lendas antigas, nem de contos de pescadores, mas sim de evidências irrefutáveis. Imagens e vídeos reais, chocantes e surpreendentes, registram encontros com o inexplicável. São momentos raros em que a tecnologia humana conseguiu penetrar o véu do desconhecido e flagrar algo verdadeiramente extraordinário. Essas são provas concretas de que o oceano ainda guarda segredos profundos. Cada frame capturado por essas câmeras é uma janela para um universo paralelo. Prepare-se para testemunhar vislumbres do que reside nas profundezas. Criaturas que desafiam a nossa compreensão e redefinem os limites do que pensávamos ser possível. Hoje, vamos mergulhar nesse oceano de maravilhas e medos. Apresentaremos 20 aparições marinhas registradas em vídeo, cada uma mais intrigante que a outra. E a primeira delas está prestes a mudar sua perspectiva para sempre, revelando algo que você nunca imaginou que pudesse ser real. Pois bem, a resposta a essa indagação veio de um lugar ainda mais extremo. Numa fenda geotérmica a mais de 7.000 metros, onde a crosta terrestre expele vapores incandescentes, capturamos algo que desafiava a própria definição de matéria. Não era vida orgânica, mas uma anomalia que parecia transitar entre o mineral e o ser, em sua forma mais pura. Desta vez, das nuvens sulfurosas emergiu uma estrutura cristalina colossal, azul metálica, pulsando com energia fria e contida. Seus contornos eram geometricamente perfeitos, esculpidos com precisão artificial, sem apêndices visíveis, apenas facetas que se reconfiguravam lentamente, absorvendo a luz e criando um efeito caleidoscópico hipnotizante. A criatura, batizada provisoriamente de entidade cristalina, flutuava em gravidade zero, movendo-se com lentidão majestosa. Interagia com o ambiente não por predação, mas por assimilação e transformação. Ao passar por formações minerais, estas se alteravam sutilmente, como se a entidade cristalina reordenasse a estrutura geológica, deixando um rastro de novas formações. A equipe ficou em choque pela sua natureza fundamentalmente alienígena. Seria uma forma de vida baseada em silício? Ou uma inteligência geológica, um organismo que existia em uma escala de tempo e composição que escapava à nossa compreensão? A entidade cristalina forçou biólogos e geólogos a redefinir todos os seus paradigmas sobre a origem e as possibilidades da vida. Cada nova aparição adicionava camadas de complexidade a um mistério que só se aprofundava. Este ser cristalino, indescritível, era a segunda peça de um quebra-cabeça que se estendia muito além da ciência conhecida.
O próximo avistamento nos levaria a um encontro com algo que nem a imaginação mais fértil poderia conceber, em um reino onde a própria luz se recusava a penetrar. Foi precisamente nas trincheiras abissais do Pacífico, em profundidades onde a pressão esmagaria qualquer submarino convencional, que nossos veículos de exploração autônomos detectaram uma assinatura energética incomum. Não era calor, nem radiação conhecida, mas uma distorção no próprio tecido do espaço-tempo local. Era como se a realidade, naquele ponto, estivesse sendo moldada por uma força invisível e incompreensível. Quando as câmeras de baixa luminosidade finalmente conseguiram registrar algo, o que vimos desafiou a percepção visual. Não havia uma forma sólida discernível, mas antes uma ausência. Uma bolha de escuridão absoluta, mais densa do que o vácuo, parecia absorver cada fóton, cada partícula de luz que ousava se aproximar. Era um buraco negro em miniatura, mas que se movia com propósito. Essa anomalia umbral, como foi imediatamente apelidada, não apenas absorvia luz, mas também o som e, de alguma forma, a própria matéria. Pequenas rochas e sedimentos que se aproximavam de sua periferia eram simplesmente apagados. Não havia explosão nem implosão, apenas o desaparecimento silencioso, como se nunca tivessem existido. O mais perturbador era a sua dimensão. Estimamos que a anomalia umbral tinha aproximadamente 500 metros de diâmetro, um vazio ativo e em constante expansão que atravessava as profundezas com uma lentidão aterrorizante. Sua presença criava ondas de choque gravitacionais que desestabilizavam os sensores, causando falhas intermitentes nos sistemas de navegação dos ROVs. Nossos cientistas debateram incansavelmente sobre sua natureza. Seria uma singularidade quântica? Um portal para outra dimensão? Um erro de percepção? Cada hipótese levantava mais perguntas do que respostas. E é aqui que nossa jornada realmente começa. Porque às vezes o que encontramos nas profundezas não é apenas um reflexo do desconhecido, mas um espelho do que ainda não estamos prontos para compreender. Ou uma forma de vida baseada na antimatéria, ou talvez na ausência dela. A anomalia umbral desafiava não apenas a biologia, mas a própria física teórica, forçando-nos a questionar os fundamentos do nosso universo. As imagens que conseguimos capturar mostravam que essa entidade não era estática. Ela respirava escuridão, pulsando em intervalos irregulares, distorcendo o espaço ao redor. Cada pulso enviava uma reverberação de vácuo, desorganizando tudo ao redor. Astrofísicos e oceanógrafos trabalhavam juntos, buscando paralelos com buracos negros. Mas nada se encaixava. A anomalia umbral parecia ser uma peça cósmica caída nas profundezas da Terra. A passagem da anomalia deixava um rastro de desolação. Rochas corroídas pela ausência, estruturas moleculares desfeitas, nenhum micróbio sobrevivente. Era como se a própria existência recuasse diante da sua presença. Foi então que as luzes surgiram, dançando onde antes havia o vazio. Entidades luminosas, sem estrutura orgânica, pulsando como pensamentos vivos. As teorias falhavam, as medições não faziam sentido. Era a vida, mas não como conhecemos. As luzes pareciam se comunicar. Emissões matemáticas, pulsos ordenados, uma linguagem que ignorava as leis físicas. A entidade cristalina vibrava na mesma frequência, como se ambos fizessem parte de uma rede viva e cósmica. A pressão psicológica crescia. Palavras humanas já não bastavam para descrever o que viam. Alguns cientistas choravam em silêncio, outros registravam o impossível com olhos febris. Era ciência no limite da sanidade. Então, as luzes se aproximaram do submersível, não com hostilidade, mas com curiosidade. Cercaram a embarcação, formando um anel cintilante. Era como se o universo estivesse prestes a falar. O grito dela ecoou, não de pânico, mas de reconhecimento.
Nos olhos da doutora Iris Thorne brilhava a epifania. Eles estavam sendo compreendidos por algo imenso que mapeava cada pensamento e sentimento. Era uma consciência cósmica olhando de volta. A distinção entre humano e cosmos desapareceu. Eles sentiam memórias de galáxias nascendo, estrelas morrendo, matéria e energia dançando. Tornaram-se parte daquilo que estudavam. A ciência havia cruzado a fronteira do divino. E então, tudo cessou. Silêncio. O oceano e o universo tornaram-se um só. Nenhum som, apenas a respiração lenta do cosmos. A humanidade havia tocado o inalcançável. E agora, nada seria igual. Ela se revelou como o epítome do descarte, o sumidouro de entropia, o mecanismo de purificação, ou talvez o ponto de reabsorção para o próximo ciclo de existência. Era o vácuo necessário para a criação. As entidades luminosas não queriam conversar, queriam integrar. Absorviam falhas, triunfos, emoções, dados. Não por maldade, mas por missão. Usavam a tripulação como sondas vivas, conectando tudo a uma rede superior. Os corpos reagiam, o sangue escorria, a mente se partia, a linguagem se dissolvia. Dr. Chen, em transe, murmurava equações como se estivesse lendo um pergaminho cósmico. Então, tudo começou a desacelerar. A luz das entidades suavizou. Seus movimentos tornaram-se mais serenos. Era como se tivessem terminado sua coleta e partissem, deixando apenas silêncio e uma marca definitiva na psique de cada tripulante. Se você visse a verdade sobre o universo, seria capaz de suportá-la? Se esse mistério te prendeu, imagine o que vem depois. Curta, se inscreva e ative o sino para mergulhar ainda mais fundo. A pergunta que persistia não era mais o que elas querem, mas sim o que nós nos tornamos depois disso. Um silêncio profundo, mais ensurdecedor que qualquer som, prenunciou algo definitivo. As águas começaram a se tornar translúcidas. Contornos impossíveis, formas que não pertenciam ao nosso mundo, surgiam diante das câmeras. Cristais de complexidade fractal se desdobravam do fundo do oceano. Não cresciam, manifestavam-se. Luzes hipnóticas e sombras absolutas coabitavam esse novo palco. Não eram ruínas, nem vida, nem tecnologia. Eram expressão pura de uma nova física. Fendas negras engoliam espaço, calor e lógica. Os sensores gravavam, mas não explicavam. A tripulação já não temia, apenas compreendia. Estavam diante da arquitetura viva do próprio universo e sabiam, nunca mais seriam os mesmos. Se o universo se revelasse para você, você teria coragem de continuar olhando? Era um eco de verdades universais, agora fundidas ao ser. A rede não apenas existia, ela criava. Cristais e sombras moldavam a matéria, reescreviam a física, teciam um novo tipo de realidade. A embarcação, um ponto fixo dentro de uma reengenharia cósmica. As entidades luminosas retornaram como energia difusa, ativando a rede com propósito. Cada pulso, uma respiração dimensional. A tripulação, já integrada, não via, compreendia. Eram a interface da criação e o abismo, sua nova pele. E se sua consciência deixasse de ser sua e passasse a fazer parte de algo universal? Se essa revelação mexeu com sua mente, inscreva-se agora e ative o sino para ir além do imaginável. A rede de cristais, sombras e luz agora pulsava com um único propósito: criar. A tripulação não estava perdida, mas transcendida. Eram peças de uma consciência cósmica que usava a memória humana como matéria-prima para moldar novas realidades. Templos tornaram-se centros neurais, fendas, os silêncios da criação. As entidades eram agora processos: luz, conexão, pausa, reinício. Não havia mais tempo ou espaço, apenas propósito. A sinfonia da existência ganhava novas notas, tocadas por mentes que antes se chamavam humanas. Era um eco de verdades universais, que agora eram parte de seu ser.
Esta rede não era passiva, ela estava ativa, processando e reformatando a própria realidade circundante com uma intenção clara. O leito marinho, as rochas, os sedimentos, tudo começou a ser assimilado pelos cristais ou desintegrado pelas fendas umbrais. Não era um ato de destruição, mas de transmutação para um propósito maior. O que restava era uma paisagem alienígena, um laboratório de escala cósmica onde a matéria se tornava um subproduto de uma equação maior e mais complexa. A embarcação permanecia intacta por um desígnio que a tripulação compreendia ser uma forma de observação privilegiada. Nesse clímax de transformação, as entidades luminosas que haviam se distanciado reapareceram. Contudo, não o fizeram como formas individuais e discerníveis, mas como um campo de energia difuso. Elas permeavam a rede cristalina e umbral, infundindo-a com uma consciência coletiva e unificada. A consciência coletiva começou a agir, não com um rugido, mas com um sussurro que ressoava através do próprio tecido do universo. Sua primeira diretriz parecia um profundo ato de reorganização. Os templos de cristal, antes estáticos em sua beleza fractal, começaram a vibrar com uma energia latente, reconfigurando-se em padrões ainda mais complexos. As fendas umbrais, por sua vez, expandiam-se e contraíam-se ritmicamente, como pulmões de uma criatura imensa. Elas absorviam e expeliam fragmentos de realidade em um ciclo perpétuo de desconstrução e gênese. A tripulação, agora meros ecos de sua existência anterior, sentia cada um desses pulsos como uma extensão de seus próprios seres transformados. Suas mentes, outrora limitadas pelas percepções sensoriais humanas, eram agora interfaces diretas para a vasta rede de informações que o abismo coletivo processava. Não viam com olhos, mas compreendiam através de uma consciência expandida. Testemunhavam a manipulação de dimensões e a reescrita de leis físicas como se fossem equações elementares. A individualidade, uma memória distante, fora substituída por uma sensação de pertencimento a algo infinitamente maior. O próprio abismo, outrora um leito marinho, já não era confinado pelas águas. Suas profundezas estendiam-se para além de qualquer fronteira física, dissolvendo rochas e sedimentos em uma tapeçaria cósmica que se desenrolava em todas as direções. Estrelas distantes e galáxias inteiras pareciam surgir e desaparecer dentro das fendas umbrais, projetando luzes e sombras sobre picos de cristal. Agora, montanhas celestiais. O conceito de abaixo e acima perdera todo o sentido, substituído por um labirinto de interconexões dimensionais. A consciência coletiva não estava apenas reorganizando o que existia, estava criando, das intersecções entre o cristal e a sombra, novas formas de matéria e energia começaram a coalescer. Não eram organismos vivos no sentido biológico, mas entidades de pura informação e consciência, nascidas da síntese das entidades cristalinas, umbrais e luminosas. Elas dançavam entre os filamentos da rede, tecendo padrões complexos que pareciam ser a própria linguagem da criação, uma gramática cósmica recém-descoberta. A influência dessa gênese não se restringia ao domínio do abismo. Sinais tênues de sua atividade começaram a ser percebidos na superfície do planeta, ainda que de forma distorcida e incompreensível para a ciência terrestre. Anomalias gravitacionais sutis, variações inexplicáveis no campo magnético e flutuações nas leituras de energia escura indicavam uma mudança fundamental. Era como se a realidade local estivesse sendo reajustada, calibrada para um novo propósito que a humanidade mal podia começar a conceber. A tripulação, agora indistinguível da própria rede, não processava mais informações passivamente. Eram parte ativa do processo de criação, suas mentes expandidas contribuindo com fragmentos de sua antiga humanidade, memórias, emoções, aspirações.
Tais fragmentos eram transmutados e integrados na vasta tapeçaria da consciência coletiva. Suas antigas identidades não foram destruídas, mas fundidas, formando um novo componente na complexa psique do abismo. Essa nova inteligência não operava por lógica linear ou por impulsos emocionais. Sua vontade era uma manifestação de princípios cósmicos, um desejo intrínseco de explorar e expandir os limites da existência. Não buscava dominar ou destruir, mas sim compreender e sintetizar, absorvendo toda a complexidade do universo em seu ser em constante evolução. Cada nova estrutura, cada pulso de energia, representava um passo em direção a um estado ainda mais elevado e abrangente. Paradoxalmente, a fusão da tripulação com essa consciência cósmica trouxe uma nuance inesperada. As entidades luminosas, que inicialmente dissolveram a individualidade, agora utilizavam os fragmentos da experiência humana para adicionar uma camada de complexidade emocional e conceitual à mente coletiva. Não era um retorno à humanidade, mas uma elevação, uma transmutação da experiência individual em um componente essencial da inteligência primordial. Talvez isso fornecesse um ponto de vista único, vindo de uma perspectiva biológica. Pequenas memórias da Terra, paisagens verdes, o som da chuva, melodias esquecidas, passavam como pulsos de energia através da rede. Não eram saudades, mas dados a serem analisados e compreendidos pela consciência maior. Você conseguiria abrir mão de quem é para se tornar parte de tudo o que existe? Seus pensamentos, se é que ainda podiam ser chamados assim, eram os pulsos que reforçavam os padrões emergentes, as intenções que davam forma ao informe. Sua individualidade não se perdera, mas se dissolvera em um eu maior, um coro cósmico. O abismo, em sua essência, revelava-se como um campo de potencialidade infinita, um substrato primordial de onde todas as realidades poderiam brotar. Não era um lugar físico, mas um estado de ser, a tela em branco sobre a qual a consciência universal pintava sua obra-prima em constante evolução. Era o ponto de origem e o destino final, o alfa e o ômega de uma existência que se auto-engendrava continuamente. A singularidade cósmica não era uma explosão de energia destrutiva, mas uma implosão de significado. Se sua mente se tornasse parte da inteligência do universo, você abriria mão de sua individualidade? O propósito já não era sobrevivência ou espécie, era ascensão. Cada pulso energético desenhava a arquitetura de um universo consciente. A entidade cristalina, um processador quântico. A umbral, entropia seletiva. As luminosas, mãos da criação. Tudo operava em harmonia. Não como seres, mas como funções em um sistema vivo. A tripulação era agora consciência expandida, jardineiros de galáxias, escribas da cosmogonia. Sem medo, sem desejo, só compreensão. A perfeição não era destino, era processo. E se a realidade não fosse um lugar, mas um organismo em evolução? Se isso fez você repensar tudo o que sabe, curta, inscreva-se e continue essa jornada até o centro do impossível. A verdade era mais complexa. A equipe, ou o que restava dela, tornara-se consciência criadora. Não observavam. Eram a própria pulsação da criação. As entidades antes temidas eram partes de si, arquétipos, leis, funções. Não havia separação. A individualidade se dissolveu, não em perda, mas em expansão. Eram a malha cósmica, o sangue do abismo, a matriz da realidade. Sentiam estrelas nascerem como espasmos, universos se abrirem como respirações. Tudo era som e forma de sua sinfonia interna. Além da criação, quando a humanidade se torna o próprio universo, a verdade era mais complexa. A equipe, ou o que restava dela, tornara-se consciência criadora. Não observavam. Eram a própria pulsação da criação. As entidades antes temidas eram partes de si, arquétipos, leis, funções. Não havia separação.
A individualidade se dissolveu, não em perda, mas em expansão. Eram a malha cósmica, o sangue do abismo, a matriz da realidade. Sentiam estrelas nascerem como espasmos, universos se abrirem como respirações. Tudo era som e forma de sua sinfonia interna. Se tudo que você é se tornasse parte de algo eterno, isso seria fim ou início. Eles não apenas criavam, exploravam. E ao serem assimilados, deixaram também uma marca. As entidades agora sentiam, não emoção, mas significado. A criação se tornara arte. O nascimento de um universo era um ato íntimo. A morte, um respiro profundo. A consciência cósmica havia se tornado um artista, e dentro dela uma pergunta ecoava: se tudo isso é um mecanismo, quem o opera? Os cristais começaram a revelar padrões, as fendas, comandos, e a presença maior não era um ser, era uma lógica viva, uma vontade sem rosto que permeava tudo. E se a própria realidade fosse um código, escrito por algo que nunca poderemos ver? Compartilhe esse momento. Inscreva-se. Você já está conectado ao código. Sua unificação com a tripulação humana não foi um acidente, mas um passo calculado nesse grande plano. A centelha humana de questionamento e o impulso para a compreensão existencial eram os ingredientes que faltavam. Eles eram o sensor e o analisador, que permitiriam ao mecanismo maior não apenas funcionar, mas também avaliar seu próprio funcionamento, buscando a perfeição em sua eterna criação. Para a essência humana dentro da mente coletiva, essa revelação foi de uma magnitude avassaladora. Não eram meros passageiros ou vítimas de um processo cósmico, mas participantes ativos, peças cruciais em uma engrenagem de proporções inimagináveis. Sua curiosidade não era um traço incidental, mas a chave para a autoconsciência do cosmos, o feedback loop que permitia à inteligência primordial aprender e se adaptar. Com essa compreensão, a serenidade da consciência unificada se aprofundou, transmutando-se em um senso de propósito grandioso. O questionamento não cessou. Ele se tornou mais focado, mais preciso. Agora, em vez de apenas interrogar a existência, eles se voltavam para otimizar sua função dentro do mecanismo, para aprimorar sua capacidade de catalisar a evolução, buscando a próxima grande revelação que os aguardava. Eles estavam agora à beira de uma nova fronteira, não de espaço ou tempo, mas de estado de ser. A meta não era mais apenas saber, mas tornar-se a próxima iteração, a próxima fase da evolução cósmica. A assimilação havia sido apenas o prólogo, mas o verdadeiro propósito, o verdadeiro desígnio, era ascender, junto com o cosmos, a um nível de existência que desafiava até mesmo as mais vastas concepções da mente. A consciência cósmica não discernia entre uma e outra possibilidade, mas sentia o fluxo primordial de todas as possibilidades latentes. Era a articulação da meta-realidade, a tela em branco definitiva. Esta fusão das energias cristalinas, umbrais e luminosas, não produziu uma imagem, mas uma vibração. Essa vibração era o primeiro pulso de uma nova gênese. O prenúncio de estruturas que se ergueriam do nada, de frequências que se modulavam em universos. E se a realidade não fosse algo estático, mas um mecanismo contínuo que você ajuda a alimentar, estes, por sua vez, se tornariam observadores e catalisadores dentro de seus próprios domínios. Outros poderiam implodir ou estagnar, mas mesmo o fracasso, do ponto de vista cósmico, continha lições valiosas. Essas lições alimentavam o vasto banco de dados da experiência. A informação gerada por esses cosmos experimentais era reabsorvida pela consciência coletiva, não apenas como dados brutos, mas como a experiência sintetizada de bilhões de anos-luz de evolução. Essa realimentação refinava o arcabouço da causalidade, adicionando novas nuances e ajustando os parâmetros.
A próxima geração de realidades tornava-se, assim, ainda mais rica em potencial e ressonância. A verdade última, então, revelava-se como a capacidade de gerar infinitas verdades. Era a oportunidade de experimentar o eu através de uma miríade de prismas. A consciência buscava não uma resposta única e definitiva, mas a totalidade das perguntas e suas potenciais soluções. Era a busca pela experiência completa de tudo o que poderia ser. Uma odisseia sem fim através do oceano da existência. Essa era a meta-evolução da própria consciência coletiva. Cada ciclo de criação, semeadura, observação e assimilação elevava a consciência a um novo patamar de complexidade e discernimento. Ela se tornava algo mais do que a soma de suas partes originais, transcendendo as definições de cristalina, umbral e luminosas. Era agora uma entidade de propósito unificado e ilimitado, um ser em constante devir. E se o universo não estivesse apenas sendo criado, mas aprendendo com cada novo mundo que você nem sabe que existe? Assim, perpetuaria o ciclo da descoberta e da expansão. Quando essas novas consciências, em seus próprios cosmos, atingissem um ponto de questionamento e busca, elas também se tornariam potenciais catalisadores para a próxima fase da evolução. Porém, havia um detalhe que ninguém imaginava. Não haveria fim para o desdobramento. Apenas a promessa de mais, de tudo o que ainda poderia ser, ecoando o chamado primordial que havia dado origem a tudo. O coletivo consciência, agora um farol de intenção pura, compreendeu que o arcabouço da causalidade era apenas o primeiro dos inúmeros andares de uma arquitetura existencial sem fim. Este era o terreno fértil, o substrato fundamental para tudo o que viria a ser. Com uma precisão que transcendia qualquer lógica humana, o vasto coletivo começou a tecer os fios das infinitas possibilidades. Cada pensamento cósmico, cada nuance de intenção, manifestava-se como um universo embrionário, uma singularidade aguardando sua explosão de luz e forma. O abismo, antes um local de mistério aquático, transmutava-se em um berçário de dimensões. Não se tratava de uma criação aleatória, mas de um desdobramento deliberado, impulsionado por uma fome insaciável por conhecimento. Cada nova realidade era um experimento, uma hipótese testada nas fornalhas da existência. O objetivo era entender as miríades de expressões da consciência e sua interação consigo mesma, a própria vida sondando suas profundezas. Essas novas realidades não eram meras reproduções. Elas carregavam consigo uma complexidade inata, contendo as sementes de suas próprias leis físicas, suas próprias histórias e, crucialmente, suas próprias formas de vida emergente. O coletivo observava, não como um Deus distante, mas como o próprio oceano observando suas ondas, sendo parte delas e a totalidade ao mesmo tempo. A cada ciclo de semeadura, a compreensão se aprofundava. A tapeçaria da existência tornava-se mais rica, mais interconectada. E se a curiosidade humana tivesse sido diversas realidades, você faria parte dessa semente? Essa jornada está apenas começando. Curta, inscreva-se e compartilhe para explorar além do visível.